Olá, o programa Controversa é um espaço da TV Itapê para discutirmos assuntos importantes em maior profundidade. E o nosso tema de hoje é resiliência e superação. Estamos aqui no estúdio com a Fátima Vieira, que é delegada em São Miguel Arcanjo, o Douglas Gibi, que é um ativista cultural, pedagogo, e o Luiz Persson, que é um empresário, e eles vão contar para a gente um pouco da história deles, para a gente discutir as questões aí da superação. Fátima, vamos começar primeiro com as mulheres, sempre, né? Sim. Tudo bem com você? Tudo bem, senhor Edmundo, e com o senhor? Tudo ótimo. Conta um pouquinho da sua história de vida aí para o nosso programa. Sim, senhor Edmundo, eu sou do norte de Minas Gerais, tá? Da cidade de Carbonita, do Vale de Jequitinhonha. Eu tenho 37 anos. Desde pequena eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. Sou de uma família de 4 irmãs, tá? Sou de pais separados desde os 9 anos de idade. Tenho uma irmã gêmea e desde pequena, desde a separação dos meus pais, a gente precisou se ver na necessidade de já começar a trabalhar para ajudar a família. Minha mãe foi vítima de violência doméstica desde quando me conheço como gente, e em decorrência disso eles precisaram se separar. Comecei a trabalhar com meus 10, 11 anos de idade, iniciei ajudando a cuidar das filhas das vizinhas, trabalhei como empregada doméstica. Quando eu tive meus 13, 14 anos, comecei a trabalhar no plantio de eucalipto na zona rural. Com essa oportunidade que eu tive, eu me vi ganhando mais dinheiro, mais recursos financeiros para ajudar dentro de casa, porque na época em Minas se pagava muito pouco para cuidar de filhos e como empregada doméstica, e o que eu ganhava no mês como empregada doméstica e babá, eu ganhava semanalmente no plantio de eucalipto. E nisso sempre estudando, tá? Sempre continuei estudando e tinha que trabalhar e estudar, estudava à noite. Quando eu fiz meus 16 anos, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como agente jovem num programa da prefeitura, o qual você tinha uma bolsa e nessa oportunidade você fazia estágio em todos os setores da prefeitura para quando você completasse a maioridade penal, você verificaria qual a sua área que você tinha mais compatibilidade e adaptação. E nisso fiz os meus 18 anos e com a graça de Deus surgiu uma oportunidade para eu ser escrivã ad hoc na delegacia local. A minha cidade ela tem hoje, pelo último censo do IBGE, estimado em 8 mil habitantes e a delegacia local não tem um delegado fixo. A gente reporta para Itamaratiba para os assuntos da delegacia. Então, eu tive essa oportunidade de aprender muito, eu tive muito contato com direito, com legislação, e como eu tive também esse aprendizado de trabalhar em vários setores, para mim foi uma experiência única, porque eu me vi assim, no privilégio de escolher onde eu queria trabalhar, qual área eu ia seguir. Aí, na minha cidade, até hoje, não tem faculdade de direito, tem faculdades à distância, a cidade é muito pequena, para se estudar ou vai para cidades perto ou vai para BH ou São Paulo. E como na época eu já tinha minha irmã que mora em São Paulo e ela já estava estudando, ela falou, vem para cá que eu te dou apoio. Cheguei em São Paulo com a cara e com a coragem, lembro que era no aniversário da cidade, dia 25 de janeiro de 2010. Vim, em fevereiro já comecei a trabalhar numa padaria como balconista. Lembro como se fosse hoje, na padaria como balconista, recebi um salário, exemplo, de R$700, a faculdade era os R$700, tinha que ir da faculdade para casa todos os dias, se locomovendo à noite, sem condução de transporte público, em São Paulo, como todo mundo sabe, para andar tem que ter condução, e nisso comecei a estagiar, logo depois a renda aumentou. Me formei em 2014, passei no AB e comecei a advogar. E sempre com esse sonho que eu não poderia perder a meta de prestar concurso público para delegada. Em Carbonita, em Minas Gerais, nasceu esse sonho e em São Paulo eu tive a oportunidade de concretizar. Advoguei alguns longos anos, acho que eu advoguei uns 7, 8 anos. Aí, coincidentemente, veio a pandemia, né? Coincidentemente, mas para mim são propósitos de Deus, que eu tive a oportunidade de conseguir parar, já tinha uma clientela ali bacana, a qual eu poderia ficar estudando, porque para passar para o OAB é uma forma de estudo, e para passar para concurso para delegado de polícia ou qualquer outro concurso público é outra forma. Eu falei assim, deixa eu sentar e estudar, senão eu não passo. E nisso foram longos, árduos 3 anos, e Deus me honrou que eu fui aprovada em 3 concursos públicos.
no Rio de Janeiro. Na Bahia, no Rio de Janeiro, eu fiquei só na última fase para ir para oral por 2 décimos. Bahia eu passei em todas as fases e São Paulo também fui aprovada. Fiz o curso de formação policial em janeiro, na Bahia, finalizei ele. Coincidentemente, veio na mesma época de São Paulo, eu já tinha esse propósito de querer São Paulo, pela carreira policial. Em São Paulo é mais valorizada do que na Bahia. A estrutura da polícia em São Paulo é melhor. Comecei a Cadepol em maio, finalizei em novembro de 2024. Tive a oportunidade de escolher São Miguel Arcanjo, e São Miguel Arcanjo me escolher, nessa seccional maravilhosa que é Itapetininga. Tive o privilégio de ter o Dr. Cassola na minha fase na banca oral, e na Cadepol vi ele, falei assim, eu vou trabalhar com esse homem, que eu gostei muito do perfil dele e já sabia da história de vida dele, e Deus me honrou que hoje estou na seccional de Itapetininga como plantonista, faço meus plantões aqui também, e sou titular da delegacia de São Miguel Arcanjo desde final de novembro de 2024. Puxa vida, hein? Uau. Que história, tem muito para falar da sua história, mas antes eu vou pedir para o Douglas Gibi contar um pouquinho da história dele. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa tarde. Agradecer o convite aí, Edmundo, mais uma vez, poder estar vindo aqui, resumir um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da jornada que tem sido até hoje, ainda agora com o Otto também. Eu nasci em São Paulo, aos 3 anos de idade vim para Itapetininga, morar numa tia, pais separados. Essa tia não tinha condições, me colocou no orfanato com 3 anos de idade. Dos 3 aos 17 eu morei em orfanato. Pós-orfanato, conheci alguns parentes que eram irmãos dos meus pais. Acreditava muito em construir uma família, em ter uma família, que era o sonho de todo mundo que estava lá dentro, né? E aí saí, não deu certo, acabei ficando 2, 3 anos morando na rua, morando em casa de conhecidos, em São Paulo. E nesse meio caminho, nessa jornada, eu encontrei a literatura. Foi uma das coisas que, desde o começo, que eu me entendo por adolescente e comecei a se expressar, conhecer outras atividades. Eu conheci o skate, depois a capoeira. Da capoeira, uma coisa foi ponte para outra, dentro de um projeto social que tinha dentro do orfanato. Dentro desse orfanato também, porque tem um pouco daquilo que todo mundo que está lá está abandonado, e não é bem assim. Tem muita coisa boa que aconteceu lá também. A gente tinha as oficinas que eram marcenaria, tinha horta, tinha várias outras oficinas que a gente era obrigado a fazer, fazia parte do nosso dia a dia ali, e frequentar a escola, que era uma das coisas principais a fazer, né? Então, desde cedo a gente teve que ter essa autonomia também de se virar, se entender muito cedo, se encontrar muito cedo, se conhecer um pouco mais também, né? Porque família é o que a gente é, né? Não é só a casa, não é os lugares, né? Às vezes você tá cheio de gente, mas nem todo mundo é família, é só conhecido, né? E tem uma frase do Bukowski, que ele fala assim, que a gente só salva um por vez, né? O resto é delírio. Então, a gente tem que procurar a gente se salvar, tá bem, para depois tentar ajudar o outro. Também a história vem nisso aí. Então, a superação é superação todo dia, luta todo dia. Tem um cantor que eu gosto muito que ele fala isso, né? A gente tem que prometer luta para as pessoas, né? É luta, não é só ser bem-sucedido, porque tá cheio de gente bem-sucedido, mas, cara, vazio, oco por dentro. O centro de tudo é oco. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que se encontrar, mas é isso, a história agora começou outra história, que é com o Otto também, então estamos aí, obrigado, e a gente segue, continua na luta. Muito bem, muito bem. Só antes de passar para o Luiz, fale do seu trabalho, que você, como pedagogo, Sim. Que envolveu, inclusive, os livros, a capoeira, e você deu aula em Alambari por um tempo, né? Eu fiquei atuando na educação e na arte em geral 15 anos diretamente. Trabalhei em escola agrícola, várias escolas. Pude trabalhar com crianças de 2 anos a adolescentes, a pré-adolescentes de 15. Já trabalhei com adulto, trabalhei em várias escolas particulares, né? Nunca tive nenhum tipo de problema, sempre fui lá e dei 100% de mim. E aí, a literatura, quando eu voltei para a capoeira, eu estava sentado, meu antigo professor falou assim para mim, cara, eu percebi uma coisa aqui, ó, pega essa revista. Ele teve a percepção que talvez eu gostasse de ler
E aquilo ali também foi um gatilho. E aí eu comecei a pesquisar mais, voltar mais para a capoeira, e dentro disso eu achei porque assim, a capoeira ela tem espaço para todo mundo. E aí todo mundo ali se encontra. Você não precisa ser só um atleta de capoeira. Você pode ser um artesão de capoeira, pode ser um músico, você pode ser um artista, qualquer área você pode trabalhar. E eu me encontrei na literatura. E aí eu vi que tinha um buraco para poder fazer um trabalho dentro ali. Aí eu desenvolvi junto com o grupo um livro infantil que hoje já está em mais de 50 países. Tudo de forma autônoma, independente, sem apoio, sem recurso de ninguém. Tudo embaixo aqui no COI, com apoio, juntando dinheiro, tudo independente. Prefeitura da cidade nunca ajudou, o comércio local nunca ajudou, foi tudo iniciativa minha, e até hoje. E aí depois veio os livros de poesia, que também estão rodando aí, e continuo fazendo. Hoje, no total, eu tenho 8 livros lançados, 5 infantis, que já estão em 50 países, e os de poesia, que eu estou aí na luta, distribuindo de mão em mão, fazendo trabalho nas escolas. Hoje está no presídio, amanhã a gente volta lá, faz uma oficina de escrita livre com eles, conversa, tenta passar para eles que é o seguinte, eles me perguntaram assim, você vai me falar sobre qual tema aqui? Eu falei, literatura. Porque hoje também eu trabalho como representante comercial, com várias marcas de skate, mas o que me levou a isso foi a leitura. O que me levou a ser pedagogo ou estudar foi a leitura. O que me levou a ser jornalista foi a leitura, foi o conhecimento, foi a curiosidade. Então são várias coisas. Se não tiver, cara... Então é isso, estamos aí. Muito bom. Você já vai falar um pouquinho do seu trabalho de literatura com as crianças, que eu acho muito importante, né? Mas antes disso nós vamos escutar o nosso amigo Luiz Persson, para ele contar um pouquinho da história de vida dele. Bom, primeiro agradecer o convite também, prazer os debatedores aqui que estão, tanto a Fátima como o Douglas. Bom, eu me defino como um jovem que já passou dos 50 anos, empresário, pesquisador e cientista. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos de idade, mas desde moleque eu sempre fui assim inquieto, sempre quis ser independente, sempre fui empreendedor. Eu venho de uma família, tanto por parte de mãe como de pai, de empreendedores, principalmente meus bisavós e meus avós. E basicamente, quer dizer, a partir daí que a minha história aconteceu. Eu tenho uma rica experiência, tanto pessoal como profissional, e bastante diversa. Minha mulher costuma dizer que eu, em 50 anos, vivi 150. E eu passei por diferentes ramos de atividade. Eu tenho experiências na área industrial, na área comercial, na área acadêmica e também no agro, né? E, assim, nada na minha vida foi fácil. Muitas coisas, vamos dizer, foram oportunidades que apareceram e que eu entendo que eu soube aproveitar. Muitas coisas deram errada, e aí que vem a história da resiliência, né? Porque a vida de ninguém é fácil, a verdade é essa. Todo mundo, por mais que você à primeira vista olhe e fale assim, nossa, o cara é uma vida tranquila, então nem que você pegue o Elon Musk aí, que é o cara mais rico do mundo, né? Com certeza a vida dele também tem zilhões de percalços. Tudo nas devidas proporções e com as características daquela vida, daquele indivíduo, né? Então, eu acho que o tema resiliência e superação é bem bacana e eu diria que a minha história é uma história de resiliência. Mas conta sua história. Então, bom, atualmente eu sou cego, sou 100% cego, eu não nasci cego, né? Eu comecei a perder a visão há 28 anos atrás e há 15 anos eu estou totalmente cego. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse não é o maior drama da minha vida. Eu não sei nem se eu considero isso um drama, porque eu tenho outros, vamos dizer, acidentes de percurso aí que eu considero muito mais impactantes na minha vida. Impactantes no sentido de dificuldades, né? De coisas que realmente, vamos dizer, me machucam. E enquanto a cegueira, na verdade, eu considero que isso, vamos dizer, me tornou como ser humano, né? Um ser humano mas muitas vezes melhor do que eu era quando enxergava. Quando eu enxergava, eu era mais do mesmo. Mas a cegueira me fez
ter uma abordagem completamente diferente da vida, independente de todos os outros percalços aí que eu sofri, sei lá, e sofro até hoje. Então, basicamente é isso. Quer dizer, acho que vale a pena falar também, quer dizer, eu nasci em São Paulo, né? Eu sou paulista da Gema, e eu mudei para Itapetininga há 26 anos. E essa mudança para cá veio na vontade de desenvolver esse meu lado que eu gosto do agro, gosto de natureza e gosto do meio ambiente, e empreender nessa área, que é uma área que na minha família nunca teve histórico de ninguém ligado a isso, mas eu sempre tive, enfim, alguma coisa me chamava para isso. Então, com o advento aí da minha cegueira, do meu processo de perda de visão, eu vi como uma oportunidade de sair de São Paulo e procurar, fui em busca de qualidade de vida e também um lugar para empreender, porque eu sou realmente irrequieto nesse sentido, assim, eu me interesso por todos os assuntos, eu fuço, eu não consigo ficar parado nem quieto. Quando eu vejo alguma coisa que tem uma oportunidade para melhorar, pelo menos na minha opinião, né? Não estou falando que eu estou certo, nem que tudo aquilo que eu penso é uma verdade absoluta, mas eu sou uma pessoa que tem opiniões fortes e gosto de fazer acontecer. Em inglês tem um termo para isso, que eu sou um doer, né? É o cara que vai e faz. Até tem um amigo meu que ele fala uma frase, não é dele, mas enfim, eu conheci ele no golfe, isso é um detalhe também, eu sou esportista, como eu disse, e eu só comecei a jogar golfe depois de cego. E aí vem um pouco da história da resiliência, mas depois a gente entra mais nesse aspecto. Mas enfim, falando desse amigo que eu conheci no mundo do golfe, justamente em empreendimentos voltados a competições de golfe e turismo, ele fala, né, que muitos falam, alguns tentam, mas poucos fazem. Então, eu acho que as pessoas que estão aqui, pelo rápido perfil aqui que nós ouvimos, são os doers, são os caras que fazem. Sem dúvida, né, Fátima? E Sim. até pegando o gancho aí do que o Luiz falou, você com essa sua história, conta pra gente, naqueles momentos de maior dificuldade, como é que você manteve essa garra, essa determinação para não esmoecer aí, para continuar firme no seu propósito? Edmundo, me sinto lisonjeada de estar aqui depois de ouvir essas duas histórias fantásticas de superação, de resiliência, de quem o Luiz próprio falou, faz acontecer. Nossa, eu me sinto pequena perto deles, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Então, o que eu sempre tive como base para eu conseguir ir atrás foi a fé em Deus, Edmundo. Eu nunca deixei fraquejar, eu nunca deixei que ninguém me limitasse, que ninguém me rotulasse a nada, tá? A gente que vem do interior, a gente que vem... O Vale Jequitinhonha é um local muito conhecido por pobreza, então, assim, a gente convive com pessoas desse meio e muitas das pessoas, e muitas das vezes, elas duvidam do potencial e da capacidade de si próprias. Então, assim, eu nunca deixei me limitar a isso, e eu sempre tive em mente que o que era impossível para mim era possível para Deus. Então, sempre me coloquei a minha base com Deus, sempre me fortifiquei, sempre peguei como referência pessoas que já estavam lá, pessoas que tinham conseguido, aí tracei o caminho para chegar até lá e, com a graça de Deus, eu consegui. Uma pergunta, essa fé que você fala, ela está ligada a alguma religião da sua família ou você percebe que é uma coisa interior sua? Sim, Edmundo, muitas pessoas perguntam isso, qual a sua religião? Eu sou uma pessoa que eu falo que a minha fé é interior, é espiritual, né? Essa presença de Deus, essa conexão que você sabe que Deus existe, que tudo tem um porquê, né? As coisas acontecem da melhor forma dele. Frequento a igreja católica, frequento a igreja evangélica, me vejo na necessidade de semanalmente ir em algum local físico, né, agradecer ele sempre, faço minhas orações diárias, mas não tem nenhuma doutrina religiosa. Perfeito, perfeito. O Douglas, nesse sentido, falou da literatura, que foi ali uma tábua de salvação, né, Douglas? Sim. Conta pra gente aí, como é que foi esse processo aí que você estava ali numa situação de dificuldade, né? Sim. E aí você achou um caminho que preencheu aí o seu espírito aí, te deu
energia toda, que pelo que você falou foi a literatura. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, mas não só a literatura, como os filmes também, né? A gente tinha muito daquilo de ir em locadora, assistir os filmes. Eu fiz 41 anos, né, recentemente, sou novo, né? Então tem muita água ainda. Então mas eu consegui ainda crescer, de certa forma, sem telefone na mão, né? Então eu consegui absorver muita coisa, né? Tipo, cair no chão, sair na mão com os outros na escola, apanhar, bater, sabe? Então, passei por todas essas fases também. E teve desde uma coisa que eu entendi desde pequeno, muito cedo, que, cara, com vitimismo, assim, panfletagem, eu não ia conseguir nada, tá ligado? Tipo assim, ai, mano, como ele próprio falou, é difícil para todo mundo, cara, todo mundo tá numa luta, sabe? Não tem essa aí. Cada um tem uma história para contar, cada um né? tem uma história, entendeu? Então, tipo assim, e aí, só que com tudo que está acontecendo hoje, com a falta de desinformação, não sei se é informação ou desinformação, todo mundo acha que só o problema dele é maior que o seu, e não é assim, todo mundo tem problema, todo mundo tá numa luta, sabe? Então, tipo assim, e a gente precisa se encontrar, né? Eu me encontrei através dos livros, através da música, né? Na época, pô, a gente dançava na escola, você tinha os grupos que você gostava, você podia ir nas locadoras e escolher os filmes que você queria assistir, você tinha várias referências. Hoje você fala 10 referências, você vai dentro de uma escola, pergunta os personagens do folclore, não sabe. Fala assim, preciso que você cite para mim 10 espécies de árvore. Não sabe? Cite 5 nomes de frutas sem a letra A, não sabe? Então, tá essa falta de referência também. Então, assim, 86%, tem uma pesquisa que 86% não compra livro, ultimamente não tem comprado livro. Se não está comprando livro, também não está lendo. Se lê muita coisa, se tem muita informação, mas informação não é conhecimento, né? Conhecimento é o que você faz com tanto de informação que você vem acrescentando durante sua vivência, durante sua experiência, durante várias outras coisas que você vem fazendo, né? E aí, durante todo esse tempo, eu procurei conversar com todo tipo de gente, com várias pessoas, e isso só me agregou. Então, tipo assim, o livro, hoje em dia, eu continuo trabalhando com livro, trabalho com representação comercial, que são várias marcas de skate, que foi tudo através da literatura. Se não fosse a literatura, talvez não estaria dando aula, talvez não teria um diálogo mais saudável com meu filho, com minha esposa, com minha companheira. Então a gente está nesse processo também de toda vez estar aprendendo, né? Tá ouvindo, falando. E como diz um poeta que eu gosto, Sérgio Vaz, ele fala que sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então essa é a nossa ideia. Então, e a gente está ali na batalha e vamos continuar. Sem dinheiro, mas super feliz pra caramba, que é o mais importante. Tem meu filho, mora comigo, minha companheira, minha esposa, me ajuda 100%. Meu filho, Edmundo, conhece, mora comigo já tem 5 anos, só eu e ele. Minha esposa também me ajuda lá, mas a gente está junto. E hoje eu sou referência para ele, né? Eu espero que um dia ele possa ser referência também. Então, viver perto, né? Então é isso. E eu achei muito bacana o que você falou antes sobre a questão da família, né? Que Sim. Nem sempre você está junto num grupo quer dizer que seja uma família, né? Sim. E você que teve ausência de família, como é que você enxerga hoje, você até como pai, vivendo uma situação bem diferente, Sim. né, do que você teve na sua infância? Fale um pouquinho sobre isso. Eu vou falar por mim, né? Eu, por muito tempo, até hoje, isso ainda me atormenta, porque eu não tenho uma imagem da minha mãe. E isso pega muito, sabe? Eu conheci meu pai, infelizmente, nos anos 80, 90, se envolveu muito com droga, e na época era BAC, né? Então ele se envolveu, acabou falecendo muito novo, tive muito pouco contato com ele, muito pouca vivência. Minha mãe eu nem conheço, então isso até hoje me pesa muito, assim. Às vezes eu paro assim e falo, pô, conheço, não tem o rosto da minha mãe, cara, sabe? Mas assim, eu fui lidando com isso, fui me adaptando, fui me apegando a algumas coisas. Por exemplo, como eu te falei, livro, ler, assistir um documentário, muito filme, eu gosto muito de filme, série e tal, então fui me apegando, foi a forma que eu fui me adaptando ali. Mas por muito tempo eu também desejei muito assim, falei, pô, cara, eu não quero ter família não, mano, tá bom do jeito que tá, sabe? Porque se também para viver no caos, prefiro ficar quieto, sabe? Porque, tipo assim,
chega um certo momento, cara, que você não aguenta mais, cara. Já é cansativo demais lutar, velho. É muito, mano. É muito difícil, sabe? E as coisas estão cada vez mais caras, né, meu? Eu tenho filho todo dia, então você começa a ficar desgostoso com brigar de novo, discutir de novo, isso de novo, isso. Você venceu na vida, o outro não venceu. Eu não perguntei se você venceu na vida, eu perguntei se você está feliz. Ninguém pergunta se você está feliz, como que você está, se você está precisando de ajuda. Várias vezes, até hoje, às vezes eu passo dificuldade com meu filho, por que ninguém liga lá? E aí, Gibi, quero comprar seu livro? Ou quero apoiar seu livro? Não, e justamente, mas não é culpa dele, não é culpa do outro, entendeu? É minha, é meu corre, é minha luta. Não tem que culpar ninguém, não tem que terceirizar ninguém, entendeu? Eu tenho que fazer por mim e pelo meu filho, tá? Então essa é a ideia, parar de ficar sempre, muita panfletagem, tipo assim, como você falou de religião, eu não tenho também, acredito, claro, todo mundo acredita em alguma coisa, eu também acredito, mas assim, esse tempo assim, cara, depois da pandemia, me cansou tudo, sabe? Tipo, um saco cheio de todo mundo ficar só, vence na vida, você tem que ser bom, você tem que ser isso. Eu falei, cara, eu só quero comer uma bolacha com meu filho, tomar um café, assim, não me enche o saco, velho, sabe? Porque eu fui na comida japonesa, pô, que bom pra você, bom pra todo mundo, seja feliz, esse é o papo, mano, vai embora e não mexe o saco e tá tudo certo. Então, eu não tenho muito também saco para ficar mais fazendo sala, sabe? Que antigamente tinha que ficar fazendo, porque a gente vai vendo que a luta é cada um, e o importante é assim, mano, faça o bem, velho, tá ligado? Se também para ficar só na fala, discursinho de Facebook, internet, porque tá cheio de gente aí, bateram nele, bateram no fulano, o outro se ferrou, o outro não sei o quê, mas você não faz nada, irmão, você só fica na sua casa morando com seu pai aí, tio. Vai, lava um prato aí, ajuda aí também. Então, eu também tô meio de saco cheio, assim, sabe? Porque ninguém... E a autonomia? Vai pra onde, mano? Vai fazer o corre, cara. Fica, tipo... Eu vi vários grupos surgindo durante a cidade, eu acompanho tudo ali, ó. Fico tudo de fora, só observando. Existem vários grupos, mas é grupo particular, cada um faz o seu, ninguém tá nem aí pra ninguém, velho, sabe? Então, assim, desculpa aí se eu estendi até, desculpa a forma que eu falei, se expressei, mas assim, é muita hipocrisia. Eu sou hipócrita pra caramba também, não tem problema nenhum, mas eu tô procurando ali, ó, entendeu? Pô, vou pegar, vou refletir e vou tirar disso aí coisa boa, sabe? O importante é fazer o bem, mano, fazer o bem, usar as ferramentas que você tem, as pessoas que gostam de você, porque são poucas pessoas que gostam da gente, de verdade, e são essas pessoas que a gente tem que fechar com elas. Falou assim, ó, vem cá, pai, mãe, tia, irmã, mãe, você fecha comigo? Você é meu amigo mesmo? Demorou, tô fechadão com você, até o fim, mano, até o fim. O resto é conhecido, é colega, tá ligado? Então é isso. Bom, é minha forma, assim, mas só tenho que agradecer, mano, e até abrir um parênteses aí, por favor, pessoal, para de vitimismo, para de panfletagem, para de ficar culpando os outros, que a culpa é você. Levanta a bunda da cadeira, vai se virar. Tá com dificuldade? Faz o corre, se vira, irmão, né? É isso. Obrigado aí. É isso mesmo, Luiz Persson? Exatamente. O vitimismo... Desculpa até, tá ligado? Mas eu penso, cara... Eu acho que você foi no ponto. Quer dizer, você falou em felicidade, e na verdade eu traduzo como sucesso. Sim. Sucesso... Ele pode ser financeiro, ele pode ser material, ele pode ser sentimental, assim, mas basicamente sucesso é você fazer aquilo que te deixa feliz, te deixa pleno. Sim. E sem dúvida, para você conseguir atingir, né, os seus objetivos, é isso aí, vitimismo zero. Tem como. Na verdade, o mundo de maneira geral, como você disse, hoje em dia ele está muito opressor, está pesado, né? Tá a pesado. vida hoje em dia é pesada, o mundo tá chato, vamos dizer assim. Você sai de casa, você não consegue andar, às vezes, assim, ó, tanta fumaça, gente zoiando você. É uma coisa muito, muito agressiva, né? E tem essa coisa de que alguém é responsável pelo meu problema. Não é. Na verdade, basicamente, a única coisa que a gente consegue controlar é o nosso ambiente, tá certo? Sim. Tudo que vem de fora, as outras pessoas, etc. e tal, a gente não tem controle absoluto. E aí que entra o correr atrás, você se interrelacionar, você ver como é que você pode ajudar. E contextualizando um pouco essa questão da resiliência, assim, isso é uma análise minha, baseada na minha experiência. Assim, eu acredito que a resiliência, o grau de resiliência de uma pessoa é o que determina o grau de sucesso dela. Justamente nesse sentido, quer dizer, sucesso, não estou falando aqui de sucesso financeiro, assim, o sucesso é você fazer aquilo que te deixa feliz, te deixa pleno.
E por que que a resiliência é o que determina isso? Porque a resiliência no ser humano, vamos dizer, ela está diretamente ligada ao instinto de sobrevivência animal. No caso do ser humano, como nós somos seres racionais, então, por que que a resiliência faz a diferença? Porque a resiliência é uma coisa que você pode exercitar, você pode aprimorar, aprender a ser resiliente. E o que que vai determinar o teu grau de resiliência? É justamente você ir em busca de informação e conhecimento. Então, assim, você tendo conhecimento, você sabendo analisar a situação, tudo que está ao teu redor, quais são as ferramentas que você tem, qual é a tua real condição em relação ao problema que você está experimentando, é através disso que você vai conseguir se reinventar ou buscar aquele caminho para chegar aonde você precisa. Porque, basicamente, todo dia, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né, é a famosa lei de Murphy, quer dizer, nada do que você planeja minimamente acontece daquele jeito. Então, o tempo inteiro você está tendo que lidar com situações adversas e que vão fazendo você ter que mudar a sua estratégia. E num termo mais geral é isso, quer dizer, você vai conseguir atingir seus objetivos e superar os seus desafios, tá certo? De acordo com o teu grau de resiliência. Luiz, fazer uma pergunta para você. Na sua vida ali de empresário, antes da cegueira, você estava num ambiente muito visual, né? Que é o típico desse... O mundo é visual, né? O mundo é visual. É o normal, vamos dizer assim. Mas mais ainda nesse local de mercado, de competição. Como é que foi quando você não tinha esse sentido? O que aconteceu com você? Como é que você se adaptou a essa ausência de um sentido tão importante, né, em tudo que você estava vivendo antes? Tá, legal. Deixa eu só fazer um retrospecto aqui. Então, por exemplo, qual foi a maior lição que eu levei do meu colégio? Então, a gente está falando em religião aqui. Eu não sou católico, eu sou agnóstico, mas eu tenho muita fé e respeito todas as religiões. A religião não é a fé em si, né? A religião, na verdade, é uma ferramenta, é um veículo para você exercitar a fé. Mas você não tem que necessariamente pertencer a aquela religião para ter fé. Então, mas só para falar que eu estudei num colégio católico de padres húngaros, semi-interno, só masculino. Então, assim, imagina uma coisa rígida. Era o Colégio Santo Américo onde eu estudei. Qual foi a maior lição que eu levei disso? Assim, postas as regras, você tem que entender qual é o contexto que você está inserido, e aí você tem duas atitudes. Ou você se rebela contra aquilo e faz da sua vida e de todo mundo que está à sua volta um inferno, ou você aceita, assimila aquilo e vê, bom, o que eu posso fazer diante das regras postas? E aí você toca a sua vida e você anda para frente e todo mundo vai junto. Então, o que eu estou falando aqui? Em disciplina. E a base para você ser uma pessoa disciplinada é justamente você entender o contexto, e é a aceitação. Então, chegou um momento na minha vida, fiquei cego. Adianta me rebelar? É um trauma? Super trauma, ainda mais num mundo super egoísta, como o Douglas falou, quer dizer, que ninguém liga para ninguém, super competitivo, onde tudo é visual. O mundo é feito para você operar visualmente, principalmente hoje em dia com a tecnologia, tá certo? Tudo é visual, tudo é lá no clique, a janelinha, não sei o que lá, enfim. Então, então você não tem mais a visão. Ok, isso é um fato, não é uma coisa que eu controlo. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa é isso, é a aceitação, é entender que agora, a partir de agora, eu não enxergo mais. Porém, o que eu preciso fazer para continuar tocando a minha vida? E quando eu falo em aceitação, nós não estamos falando aqui em resignação. Resignação é o vitimismo, é você abaixar a cabeça e falar, nossa, agora acabou tudo, eu vou ter que engolir isso a seco e já era. Não, aceitação é você entender a situação e ver como é que você reage àquilo. É lógico que não é fácil, foi uma mudança radical, mas, assim, aos poucos, foi um processo, né? Vamos dizer, não é uma coisa que eu, da noite para o dia, saí lidando com isso absolutamente, assim, e até hoje, de vez em quando, lógico que isso impacta,
uma outra questão que eu acho muito importante, assim, não adianta você que tem alguma deficiência, ou que sofre algum abalo, que tem vamos dizer, algum problema, entendeu? Não adianta você achar que os outros vão ter que resolver o seu problema e que os outros vão parar. Quer dizer, o mundo vai parar para te ajudar. Não vai. O mundo é feito dentro das normas que ele tem lá as regras do batidão do dia a dia, e ele é feito para as pessoas, entre aspas, normais. Cada sociedade tem as suas regras, suas normas, sua cultura, mas basicamente é daquele jeito. Então, assim, muitas das coisas que acontecem, existe muito preconceito, mas não é um preconceito intencional, maldoso. As pessoas, às vezes, fazem situações porque elas não estão acostumadas a lidar com aquilo. Ninguém nasce treinado para lidar com um cego, por exemplo. Não, você nasce para lidar com uma pessoa normal, né? Quer dizer, normal entre aspas, tá? Quer dizer, aquele conceito do que a sociedade tem como normalidade. Então, você tem que entender que, primeiro, ninguém está preparado para isso, muito menos o mundo, a sociedade como um todo. E você que tem que buscar os caminhos de como é que você se insere e se adapta a esse contexto. Então, por exemplo, eu tenho alguns... Posso me estender um pouco? Pode. Eu tenho alguns princípios que são talvez um pouco controversos e não é exatamente o que vamos dizer, a lei prega ou o que as políticas públicas no seu geral defendem. Então, por exemplo, a gente achar que vamos chegar um dia em que nós vamos ter um mundo em que todas as calçadas vão ser lisinhas, vão ter rampa de acesso para cadeirantes e para deficientes com dificuldade de mobilidade, que vai existir piso tátil para os cegos, que vai ter, enfim, tudo perfeito, esquece, isso nunca vai acontecer. Não estou dizendo que a gente não tem que lutar por esse direito, mas nós que temos o problema, que temos a diferença, não vou falar problema, a diferença, nós é que temos que buscar o caminho para nos adequarmos. Ou seja, aí eu estou falando em estratégia. E aí que entra a questão da resiliência do conhecimento da informação. Só com quanto mais conhecimento e informação você tem, mais possibilidade de criar estratégias para você atingir o seu objetivo diante das variáveis postas. Perfeito, Luiz. Desculpa, acho que... Vamos lá, vamos continuar o papo, a gente fala mais. Então, eu queria perguntar para a Fátima o seguinte. Fátima, nessa jornada cheia de desafios, teve pessoas que te ajudaram, teve apoio, você contou com algum apoio que naquele momento fez uma diferença ali para você? Ah, com certeza, sempre tem os enviados de Deus, né? Somente quando eu cheguei em São Paulo, a minha irmã foi fundamental para mim. A minha irmã mais velha, Luana, ela me deu casa, moradia, teto, me deu conforto e o principal, pude contar com ela. Quando meus pais se separaram, a gente passou muita necessidade, meu pai não ajudava a minha mãe, então a gente ajudas financeiras, ajuda com comida, eu tive dos meus familiares, de vizinho, então assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada em relação a isso e sempre Deus olha e coloca as pessoas corretas para fazer a gente chegar. E eu tive uma grande inspiração, que foi o delegado lá da minha cidade, que é o Dr. Jorge Giovanni do Rosário Santana, eu falo que eu nunca mais esqueço. Ele foi minha referência e que sempre me incentivou muito, que às vezes a gente acha que apoio é só financeiro, né? E a gente esquece dessas pessoas que sempre motivam, que sempre faz você acreditar no seu potencial e que não deixa você duvidar da sua capacidade. Então, eu tive muitos anjos enviados de Deus nesse sentido também. E uma coisa que a gente acabou não falando da Fátima é que ela, por ser mulher, né, num ambiente de polícia, é um ambiente que agora está se abrindo, mas sim, você está pegando uma novidade aí, né? Como é que foi isso? Isso vem a ser um desafio extra, né? É um desafio fora a sua história de superar a falta de oportunidade. Fala um pouquinho de como é que foi você como mulher ali fazendo esse trajeto para ser uma delegada de polícia. Sim, coincidentemente, que eu sempre falo, nunca é coincidência, sempre são propósitos de Deus. Estamos no mês de março, mês comemorativo das mulheres. Sabemos que o ambiente policial é um ambiente majoritariamente masculinizado,
Tivemos, não sei se os colegas tiveram oportunidade de assistir o Fantástico esse domingo, que passou a primeira turma de policiais do Brasil que participou de um campeonato mundial, e do Brasil foram a primeira turma feminina do campeonato mundial. Então, não foram nem homens, elas derrotaram várias em questões de atividade física, de etapas que policiais precisam enfrentar no operacional. Elas foram representando o Brasil e foram uma equipe feminina, e essa equipe enfrentou várias situações, e no Fantástico também passou na reportagem que hoje a porcentagem de mulheres na Polícia Civil é equitativa a 17%, e na Militar 13%. Venho para uma seccional que nós somos ao todo 27 policiais e somos 4 mulheres. E tenho o privilégio dos 27 policiais, além de ser uma das 4, sou a única negra. Então, também, sempre quando tenho oportunidade, já levo para esse lado também, que é muito importante essa pauta. Tenho pós-graduação nessa área, como artigo científico, sempre estudo essa linha, estou fazendo mestrado também, de falar da importância dessa inclusão, né, que majoritariamente os negros são considerados a maioria da população, dividida entre pardos e pretos. Então, que a gente também, na mesma equitatividade, devemos ocupar esses espaços. E sendo negra e mulher, para mim, é um privilégio imenso. Sem dúvida, é verdade, Fátima. E um desafio. E um desafio muito grande. Uma superação verdade. Em todos os pontos. Sim. Douglas, fala... Se não ocupar, a gente toma, né? Direito também. Direito, verdade, a gente toma. Muito bem. Douglas, e daí? Você teve alguma ajuda, algum apoio, assim, naqueles momentos difíceis ali que fez uma diferença para você conseguir seguir esse caminho, um caminho melhor para a sua vida do que você teve na sua origem? Muita gente. Uma época que eu fiquei morando em algumas casas, a maioria das pessoas que me acolheram nas casas não eram parentes, não eram família. Né? Então, o Bruno, que eu estudei com ele na 7ª série na escola, na época, eu falei para ele, pô, preciso de um lugar para dormir e tal. Ele falou, vai lá dormir em casa e tal. Então, aí eu fui um dia, depois fui ficando, depois eu fui ver, eu estava 2 anos morando lá na casa deles. Eles me acolheram bem e tal, me ajudaram bastante. Depois eu fui morar em outra família. Então, durante esse tempo, muita gente me ajudou, continua me ajudando até hoje. Foi como eles mesmo falaram aqui, o que me ajudou mais não foi nem o financeiro, foi a pessoa mesmo, né? Que cada um que abriu a porta, que trocou uma ideia, que de certa forma me ajudou com alguma ideia, com alguma palavra, uma conversa e tal. Então isso foi muito importante para a época, né? E eu também nunca tive nenhum tipo de problema assim de desviar o caminho, né, cara? Nunca me envolvi com droga, não tive porquê. O colégio, eu lembro que na época da Casa da Criança, o orfanato que eu morei, antigamente era regime militar lá, né? Os presidentes, o pessoal todo que trabalhava na estrutura do orfanato, além dos vicentinos e tal, tinha o presidente, um dos presidentes, aí depois veio o seu outro também, era um regime militar, horário e tudo mais. Mas aquilo ali, cara, pô, só fortaleceu o espírito, mano. Não tenho nada contra ninguém, só me ajudou. Lembro que na época a gente tinha as atividades, né? Tinha que fazer lá as atividades diárias, né? Tipo, tinha que tirar matinho, assim, numa lajota. O cara falava, se você não tirar, você não vai comer hoje. Eu falei, duvido, molecão, né? Aí cheguei lá, tinha um tijolo no prato de comida, cara. Eu, né, queria brincar, bagunçar, né? Aquela coisa de subir em árvore, ficar mexendo com vaca, com boi, cavalo, sei o que. Então, mas muita gente me ajudou, né? Lá atrás, hoje, até hoje. Então, tipo assim, se tem um recado que eu posso dar para todo mundo aí, se estiver vendo, cara, se apegue, fique perto de quem está com você, valorize as pessoas, tá ligado? Porque tempo é precioso, as pessoas são preciosas. Valorize cada um, seja seu pai, sua mãe, quem tem, quem não tem. Valorize quem está do seu lado, cara, porque é difícil, velho. Eu tô conseguindo, né? Mas hoje eu fico meia hora sem meu filho e eu já começo a ficar desesperado, entendeu? Eu começo a ficar... não sei, cara, a experiência que eu tô tendo hoje eu não consigo. Se eu ficar sem o Otto hoje,
Não dá. Ansiedade e angústia. Não, ele vai para a escola, ele sai 4h30 da escola, 3h30 eu tô lá já, buscar ele, né? Mas muita gente, ninguém chega sozinho, né? Então todo mundo precisa de alguém, né? Já diz uma música, né? Todo mundo precisa de alguém, né? Se apegue, fortaleça o espírito, o coração e vai estudar. Que é isso, o caminho é esse. O ser humano é um ser social, né? Precisa, cara, precisa, não tem como. Eu, por muitas vezes, eu fiquei muito na deprê, assim, caramba, velho, nossa e tal, mas eu gostava muito de ficar sozinho também. Quando você passa a ficar muito tempo sozinho, Edmundo, não sei vocês, mas eu fiquei dos 3 aos 17, eu não sabia o que era falar tia, mãe, pai, irmão, não sei o quê, não sei o quê. E as 3 vezes... Porque eu cheguei com 3 anos na casa da criança. Então lá, você pensava assim, dos 3 aos 6, se eu for adotado, ok. Se eu não for, já era. Só que eu fui rejeitado 3 vezes. Eu passei por 3 casas eu fui rejeitado. Eu voltei. E lá a molecada era engraçada. A molecada, olha pra você ver como que era o espírito da molecada. Ah, vamos fazer bingo, ele vai voltar. E voltava, cara, a molecada era fogo. Mas a gente, né, levava brincadeira, claro, né, mas era engraçado, eu voltei 3 vezes, eu fui para 3 casas, fiquei fazendo ali residência, fiquei ali com eles, as 3 casas eu voltei. Mas eu aprendi a lidar com isso, lido até hoje, assim, e da hora, sucesso para nós aí, vamos para cima. Faz parte dos desafios, né, Douglas? Assim, não tem como, né, então, assim, tudo que eu estou ouvindo, seja dele, assim, é tudo experiência, a gente tem que, né, ocupar os lugares, estudar, procurar adquirir conhecimento, informação, né? Foi como eles falaram sobre sucesso, né? Que sucesso não é só financeiro, é isso. Se apegar a coisa boa, se pegar as pessoas aí, que a gente vai ter, tem muita, mano, se prepara que tem muito cabeça de bagre pra gente lidar ainda, viu? Vamos lidar com muita gente ainda, hein? Tipo assim, não tô falando politicamente, tá? Tô falando que pessoa, ser humano, né? A gente também vai lidar com muita coisa, então fortaleça o espírito aí, vamos pra cima. Sem culpar ninguém, já era. Luiz, perfeito, Douglas. A dificuldade ajuda as pessoas a melhorarem? O que você pode dizer? Então, eu acredito que sim, mas, de novo, isso vai depender do grau de resiliência da pessoa, porque muitos se entregam na dificuldade, se perdem. E aquela história, a gente não pode julgar, porque, às vezes, o que, para mim, eu tiro de letra, para uma outra pessoa não é um grande problema, e vice-versa. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, pô, o cara está chorando por causa disso. Para ele aquilo pega de um jeito que só ele sabe, né? Então a gente não pode julgar. Mas assim, eu acho que via de regra justamente a dificuldade é a mãe da virtude, né? Então realmente a dificuldade eu tendo a olhar como sempre a oportunidade, é o que faz você se fortalecer. Agora, essa questão, vamos dizer, de você adquirir conhecimento, você ter informação e conseguir trabalhar isso para se tornar uma pessoa resiliente, forte, também depende muito de onde você está partindo. Pega aqui o caso do Douglas, entendeu? Assim, vamos para um extremo. Uma pessoa que nasce numa favela, em São Paulo, negra, que não conhece o pai, que o pai está preso, sei lá o quê, ou pai desconhecido, enfim, a mãe não tem estudo, etc. E tal. A perspectiva de uma pessoa dessa é muito difícil, porque ele não tem praticamente acesso a nada, ele não conhece nada, né? Então, assim, é difícil você julgar, falar, pô, o cara é desse jeito, mas, sabe, a história da meritocracia. A meritocracia, ela é super válida, desde que a linha de largada seja igual para todo mundo. Sim, porque perfeito. Não adianta nada você falar, não, eu vou te dar a chance de participar da corrida, só que um vai sair daqui, outro vai sair de lá. Então, isso não é, isso é igualdade porque você está participando do jogo, mas não é equidade porque você está em condições completamente diferentes. Então, a dificuldade sim fortalece, mas com essa ressalva. Você tem que analisar o contexto. Fala do seu caso, qual foi a forma que você tratou, quais são as maiores dificuldades e o que você tirou de melhor na sua experiência?
Então, o de melhor é isso, vamos dizer, eu conseguir criar estratégias, tá certo? E assim, entender, aceitar a minha condição. Então, uma curiosidade, uma das perguntas que eu mais ouço quando eu vou em algum lugar, eu sou muito aberto a isso, inclusive eu acho que faz parte para lidar com a deficiência, você deixar as pessoas à vontade. Então, eu tenho vários conceitos assim que são diferentes das regras, vamos dizer assim. Então, uma pergunta que todo mundo faz, o que você não consegue fazer sendo cego? Eu só não consigo ler, eu só não consigo enxergar, mas o resto eu consigo fazer tudo. Porque assim, eu consigo ler? Consigo. Não é o jeito tradicional de ler. Eu não consigo pegar hoje um livro e ler, porque eu não enxergo, mas eu tenho leitor de tela, eu posso pedir para uma pessoa ler para mim, tá certo? Quer dizer, então existem várias maneiras, eu posso colocar alguma coisa em um audiobook ou alguma coisa em som. Então assim, existem diferentes estratégias para você atingir os objetivos. Agora, nós temos que ter, baseado naquilo que eu falei anteriormente, por exemplo, não adianta você achar que o mundo tem que parar para resolver o seu problema. Não, você que tem que ver como é que você se enquadra. Então você tem que ter a realidade do que acontece, da sua situação. Por exemplo, no mundo empresarial, como você perguntou, assim, é super difícil você chegar numa mesa de negociação ou se apresentar para alguém sendo cego. De cara, inconscientemente, a pessoa já dá um pulo para trás e ele fala assim, bom, mas peraí, como assim? Eu vou confiar um negócio para um cara que é cego? De novo, ele não vive essa realidade. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dele é tipo, pô, o cara é cego, ele é inválido, ele é incapaz. Não é bem assim. Porém, eu que sou cego, que estou vivendo essa dificuldade, eu tenho que ter a consciência que isso é uma realidade. As pessoas vão ter esse preconceito e é um preconceito legítimo. Preconceito entre aspas, tá? Mas é uma, vamos dizer, uma percepção legítima. Porque ele não sabe como é que eu faço, né? E ele tem que estar pensando em como é que a coisa vai afetar a vida dele. Então, assim, eu tenho que ter essa consciência. E a partir disso, eu tenho que criar as ferramentas de, bom, como é que eu faço negócios, como é que eu vou me apresentar. Tem certas situações em que não vale a pena eu ir diretamente ou estar presente, porque o que vai chamar atenção em primeiro plano justamente é a cegueira. Então, tudo isso faz parte da estratégia. Entendeu? Quer dizer, você tem que ver qual é a melhor maneira de você lidar com as situações. E, por exemplo, nessa questão da resiliência, um dos motivos que hoje eu jogo golfe, eu já comentei isso com você em outras oportunidades, sim, eu sempre fui muito esportista, sempre adorei competição. Só que quando eu fiquei cego, as oportunidades de esportes para mim quase que desapareceram, principalmente de competição. Mas, primeiro, é uma coisa que eu gosto fisicamente, eu gosto da competição, eu gosto do esporte em si, do ambiente. Então, que esporte que eu posso fazer? Eu sou totalmente contra essa coisa de nicho. Não estou falando que não pode existir. Por exemplo, futebol de 5, lá, que é o futebol com chocalho para deficiente jogar. Eu acho que quando você começa a colocar as pessoas em nichos, isso é uma inclusão excludente. Que ao mesmo tempo que você está protegendo, está criando uma condição para aquela pessoa, só que é uma condição em que ela está sendo alijada da sociedade como um todo. Entendeu? Então, eu gosto do negócio que nem nós estamos aqui. Não é porque eu sou cego que eu não posso estar aqui numa mesa redonda discutindo um assunto de interesse geral. É a mesma coisa nos negócios. Então, mas eu tenho que reconhecer essa dificuldade. Então, por exemplo, o golfe, eu comecei a pensar, qual é o esporte que eu posso jogar que eu não preciso do meu olho? Pô, golfe, por quê? Porque o golfe, a cada jogada, a bola está parada. Então, você não tem essa coisa do ter que ter o chocalho, de você ficar caçando borboleta atrás de uma bola, ou saber o que está acontecendo. Não, a bola está parada. Então, cada vez você vai se preparar para dar aquela jogada. Segundo, o golfe tem a figura do caddy, que é aquele assessor técnico do jogador, que vai com ele no campo, que ajuda a carregar a bolsa, ajuda a discutir a técnica da jogada, enfim, a distância que você tem que dar a tacada, escolher qual é o taco ideal para aquilo. Então eu falei, pô, esse cara vai ser meu olho no campo. Fora isso, o golfe tem uma regra lá, que como é que você compete e pontua, que é handicap, muito longo para explicar aqui, mas é uma coisa que traz a equidade, aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, pô, é um esporte que eu falei, bom, dá para jogar. Agora, quem tem que quebrar o preconceito sou eu, porque quando eu enxergava, eu falei,
é o esporte que eu falei, cara, isso eu nunca vou jogar, é uma coisa super sem graça. Aí eu fui lá treinar, deu super certo, hoje eu sou o único golfista cego no Brasil federado, eu participo de competições com pessoas que enxergam. Golfe é um esporte social, quer dizer, tem toda aquela... Uma partida de golfe dura 4 a 5 horas, então você tem... É tido como, né, o esporte do networking, dos negócios, e vida social que eu adoro. Você acontece em diferentes lugares, também gosto de viajar, gosto de conhecer novas culturas, novas, né, localidades. E o que isso está por trás da questão empresarial? Porque meu pensamento é o seguinte, se eu estou com uma pessoa e essa pessoa ela vai pensar o seguinte, pô, se esse cara é capaz de jogar golfe cego, então realmente ele é capaz de fazer muitas coisas que eu nem imagino. É lógico que isso não é uma coisa automática, mas eu só estou dando um exemplo bem extremista, entendeu? De como nós temos que buscar as ferramentas para você quebrar as barreiras. De novo, não que isso vai ser fácil e que você vai resolver o problema. Não, eu tenho consciência que em muitos negócios, entendeu? Se eu estiver presente, ou mesmo que não seja possível não estar presente, não vai ser o mesmo resultado. A dificuldade vai ser maior, porque eu vou ter que vencer uma barreira a mais. Que é mais ou menos o que acontece com a Fátima na questão de ser mulher. Quer dizer, mulheres, já de saída, elas têm que ser no mínimo melhor do que os homens, porque senão não serve, né? Não é assim que funciona? E um pouco também com o negócio de cor da pele, quer dizer, do racismo, né? Quer dizer, então, já existe um preconceito estrutural que muitas vezes é uma coisa inconsciente, volto a dizer, tá? Existe a questão da maldade, do intencional, mas eu diria que na maioria das vezes é uma coisa estrutural, ou seja, a pessoa cresceu com aquela cultura e ela faz aquilo meio que no automático. Perfeito. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, eu acho que vou ter que marcar mais uns 3, 4 programas desses, né, Fátima? Pra vocês continuarem contando, né? Mas infelizmente, então vou ter que pedir para a Fátima primeiro fazer suas considerações finais aí para a gente encerrar o programa. Edmundo, muito obrigada pela oportunidade novamente. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, com esse poder de voz, novamente sendo mulher, policial, sendo negra e podendo, de alguma forma, passar alguma palavra de incentivo, alguma forma de superação, de resiliência para quem pensa em ser policial, para quem pensa em atingir algum objetivo, tendo a minha história, de alguma forma, possa ajudar para a pessoa continuar na luta, ver que é capaz, que, como eu disse, estar perto desses 2 gigantes me torna bem pequena. Então, assim, estou muito feliz pela oportunidade, Edmundo. Nós que agradecemos, Fátima. Douglas. Agradecer a TV mais uma vez. A TV, lá em 2013, abriu a porta para mim falar, né, do livro, dos infantis de capoeira. E de lá para cá sempre abriu espaço, né? Então, agradecer principalmente a TV Edmundo, que é um colega, um conhecido, um amigo já, o pessoal aqui que está junto comigo. E o recado que eu tenho aí é: leiam, educação, mano, e cuide das pessoas, é isso aí. Obrigado. Muito bem. Luiz? Bom, também quero agradecer a oportunidade, papo de alto nível, bem interessante. Só queria fazer um complemento, quer dizer, tanto a Fátima como eles falaram, assim, geralmente as pessoas, quando você pede ajuda, ou você precisa de ajuda, as pessoas associam dinheiro, mas na grande maioria das vezes, dinheiro não é o que você precisa. Às vezes, um simples telefonema, você indicar alguma coisa para alguém, ou você colocar a pessoa numa situação melhor que você possa fazer, é o que precisa. Então, isso realmente é um fato. Quer dizer, você tem que procurar as pessoas certas e dinheiro geralmente não é tudo. Resolve muita coisa, facilita muita coisa, mas não é tudo. E eu queria só encerrar com uma frase que eu gosto muito, não é minha, que conhecimento e informação são as ferramentas do poder. E não é o poder de mandar ou desmandar, mas o poder de transformar, que é isso que a gente está falando aqui, né? Tanto ela através do estudo, ele através do estudo, da leitura, etc. e tal, eu também através do conhecimento, faculdade, mestrado, a gente vai buscar as ferramentas para ter o poder de ser bem-sucedido, né? Ter sucesso nas nossas vidas. É isso aí. Muito bem. Nós encerramos o programa Controversa, agradecendo a sua audiência
e até o nosso próximo encontro. Até.